Bom dia, meus amigos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Veja só, quanta coisa já aprendemos de frações. Aprendemos como é que a gente representa uma fração. Aprendemos como é que a gente lê uma fração. Aprendemos a fração de uma quantidade. Aprendemos frações equivalentes. Então, nós já aprendemos muita coisa de fração até agora. E na aula de hoje, eu vou dar a última de fração desta semana. Esta semana, vocês podem ver tipos de fração. Tipos de fração. Assim como os números naturais têm diversas características, eles são nomeados por eles, as frações também têm as suas características. Como, por exemplo, eu tenho um número cardinal, tenho um número ordinal, tem um número fracionário. Então, isso aí são como são os números. Então, as frações, ela também tem os seus tipos. E como é que eu vou saber os tipos de fração? Veja só, para mim saber os tipos de fração, eu preciso ver a fração em si e saber classificá-la. Veja só, eu tenho aqui esse aqui, ó, 2 oitavos. 2 oitavos. Eu tenho uma fração. Essa fração aqui, ela é uma fração própria. Por que que ela é uma fração própria? Porque, ó, o numerador é menor que o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, então eu tenho uma fração própria. Então, 2 oitavos, ela é própria. Ela é própria. Para mim saber se ela é uma fração própria, é só olhar numerador e denominador. Se o numerador for menor e o denominador for maior, ela é uma fração própria. Olha a representação dessa fração aqui, ó. Eu vou dividir em 8. Vou dividir em 8. Pronto, dividi em 8 pedaços. E vou pintar 2 pedaços. Então, 2 oitavos. Veja só, então, nesse caso aqui, ó, ainda sobrou partes sem serem pintadas. Fração própria, numerador, menor que denominador. O outro tipo de fração, se fosse isso daqui. 8 terços. O numerador é maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, então eu já olho de cara e já vejo que ela é imprópria. Então, uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Como é que eu vou representar essa fração aí? Vou dividir em 3. Vou pegar aqui, ó. Vou dividir em 3. Em 3. Dividir em 3 e vou pintar 8. Como é que eu vou pintar 8 se eu só tenho 3? Vou fazer outro do mesminho. Vou dividir em 3 de novo. Agora eu tenho 6, mas eu tenho que pintar 8. Então, vou fazer outro. E vou dividir também em 3. Agora sim, eu posso pintar 9. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha. O numerador indica quantas partes eu vou dividir o inteiro. Então, eu só posso dividir em 3. Dividi em 3, pintei 3. Dividi em 3, pintei 3. Dividi em 3 e pintei 3. Não é isso. Então, não pinto tudo. Veja só. Aí, eu vou contar, ó. 3 mais 3, 6. Para chegar até 8, falta 2. Então, dessa daqui, eu só vou pintar 2. Então, eu tenho 8 terços. Aqui, ó. Dividi em 3 e pintei 8. 3, 6, 7, 8. Fração imprópria,
o numerador é maior que o denominador. E veja só, nesta, quando ela é imprópria, a gente vê o que eu desenhei e ainda sobrou uma partezinha aqui. Por isso ela é imprópria, porque na hora de representar, eu desenhei e ainda sobrou alguma parte. Aí eu venho com essa daqui, ó. 12 quartos. Quando você olha para essa fração aqui, de cara você já percebe que ela é imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Mas vamos ver se ela é imprópria mesmo a representação dela. Aqui mandou eu dividir em 4. Dividido por 4. E para pintar, 12. Então, eu tenho 4, 8, 12. Então, eu já tenho 12. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa daqui, quando na hora da divisão eu ocupo toda, então ela é chamada de aparente. Aparente por quê? Ela parece ser imprópria, mas ela não é imprópria. Quando eu divido aqui, ó, 12 dividido para 4 é igual a 3. Então, quando eu divido o numerador pelo denominador e ela dá um número fechado, então ela é uma fração aparente. Olha só, 8 dividido para 3, não posso dividir para dar igual, então ela é imprópria. Imprópria, numerador maior que o denominador, e quando você divide, ele não dá uma conta exata. Aparente, numerador maior que denominador, mas quando você divide, ele dá um número inteiro. Então, essa daqui é uma fração aparente. Então, somente relembrando, própria, o numerador é menor que o denominador. Imprópria, o numerador, ele é maior que o denominador, e se você dividir, ele não vai dar uma conta exata. E a aparente, o numerador é maior que o denominador, entretanto, na hora que você dividir aqui, ó, 12 dividido por 4, você vai achar 3. Então, ela é uma fração aparente. Então, meus amiguinhos, sobre fração, tipos de fração, é só isso que eu tenho que explicar para vocês hoje. Lembrando que todas as outras aulas encontra-se no Eclass e você pode assistir e acompanhar quantas vezes vocês quiserem. E as correções também dessas páginas deste capítulo, todas estão no Eclass e vocês podem corrigir e acompanhar, tá? Ó, beijos e até o próximo assunto.